Certo ou errado? História moderna refere-se ao período que abrange desde a Idade Média até o início da Revolução Francesa. Resposta: errado. A história moderna refere-se ao período que se estende desde o final da Idade Média, século XV, até a Revolução Francesa, 1789. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a Europa foi marcada por guerras religiosas e conflitos políticos. Resposta: certo. A Idade Moderna foi um período turbulento na história da Europa, caracterizado por guerras religiosas, conflitos políticos e expansão colonial. Certo ou errado? O Renascimento foi um movimento cultural que teve início na Europa durante a Idade Moderna. Resposta: certo. O Renascimento foi um movimento cultural que se iniciou na Itália no século XIV e se espalhou por toda a Europa durante a Idade Moderna. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a ciência e a filosofia foram marcadas por importantes avanços e descobertas. Resposta: certo. A Idade Moderna foi um período de importantes avanços na ciência e na filosofia, com nomes como Galileu Galilei e René Descartes. Certo ou errado? A Reforma Protestante foi um movimento religioso que teve início na Europa durante a Idade Média. Resposta: errado. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que teve início no século XVI, durante a Idade Moderna. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a escravidão foi abolida em todo o mundo. Resposta: errado. Infelizmente, a escravidão persistiu em várias partes do mundo durante a Idade Moderna e só foi abolida em alguns países no século XIX. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a Inglaterra se tornou uma das principais potências mundiais. Resposta: certo. Durante a Idade Moderna, a Inglaterra se tornou uma das principais potências mundiais, graças à sua expansão colonial e ao desenvolvimento do comércio. Certo ou errado? A Revolução Francesa foi um evento que marcou o fim da Idade Moderna. Resposta: certo. A Revolução Francesa, ocorrida em 1789, marcou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a arte foi marcada por movimentos como o Barroco e o Rococó. Resposta: certo. Durante a Idade Moderna, a arte foi marcada por movimentos como o Barroco, o Rococó e o Neoclassicismo. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a economia europeia foi baseada principalmente na agricultura. Resposta: errado. Durante a Idade Moderna, a economia europeia passou por uma grande transformação, com o desenvolvimento do comércio, da manufatura e da indústria. A agricultura continuou sendo importante, mas deixou de ser o principal setor econômico. Certo ou errado? A Idade Moderna foi um período marcado pela expansão colonial europeia pelo mundo. Resposta: certo. Durante a Idade Moderna, as potências europeias expandiram seus domínios coloniais pelo mundo, estabelecendo novas rotas comerciais e explorando novos territórios. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a monarquia absoluta foi um dos principais modelos de governo na Europa. Resposta: certo. Durante a Idade Moderna, a monarquia absoluta se tornou um modelo de governo predominante na Europa, com monarcas exercendo um poder centralizado e ilimitado. Certo ou errado? A Inquisição foi um tribunal religioso estabelecido durante a Idade Moderna para perseguir e punir os hereges. Resposta: certo. A Inquisição foi um tribunal religioso estabelecido durante a Idade Moderna para perseguir e punir aqueles que eram considerados hereges pela Igreja Católica. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a Revolução Industrial teve início na Europa, trazendo importantes mudanças econômicas e sociais. Resposta: certo. Durante a Idade Moderna, a Revolução Industrial começou na Inglaterra e se espalhou por toda a Europa, transformando a economia e a sociedade. Certo ou errado? A Guerra dos 30 Anos foi um conflito ocorrido durante a Idade Moderna na Europa, que envolveu várias potências europeias. Resposta: certo. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito ocorrido entre 1618 e 1648, que envolveu várias potências europeias e teve como pano de fundo disputas religiosas e políticas. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a filosofia iluminista defendia a razão, a liberdade e a igualdade.
Resposta: certo. O Iluminismo foi um movimento filosófico que surgiu durante a Idade Moderna, defendendo a primazia da razão, a liberdade individual e a igualdade entre as pessoas. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a arte barroca foi um movimento que se destacou pela grandiosidade, a dramaticidade e a ornamentação. Resposta: certo. O Barroco foi um movimento artístico que se destacou pela grandiosidade, a dramaticidade e a ornamentação, tendo influenciado a arquitetura, a escultura, a pintura e a música. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a Guerra de Independência dos Estados Unidos foi um evento marcante na história do continente americano. Resposta: certo. A Guerra de Independência dos Estados Unidos, que ocorreu entre 1775 e 1783, foi um evento marcante na história do continente americano, que resultou na independência dos Estados Unidos em relação à Grã-Bretanha. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a Revolução Industrial trouxe importantes avanços tecnológicos, como a máquina a vapor e o telégrafo. Resposta: certo. Durante a Revolução Industrial, que ocorreu durante a Idade Moderna. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, o Renascimento foi um movimento artístico e cultural que teve início na Itália e se espalhou por toda a Europa. Resposta: certo. O Renascimento foi um movimento artístico e cultural que teve início na Itália no século XIV e se espalhou por toda a Europa, caracterizado pela valorização da cultura greco-romana, da razão e da ciência. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a Reforma Protestante foi um movimento religioso que questionou a autoridade da Igreja Católica e deu origem a várias denominações protestantes. Resposta: certo. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que teve início no século XVI e questionou a autoridade da Igreja Católica, dando origem a várias denominações protestantes, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, o colonialismo europeu teve um impacto negativo sobre as populações nativas dos territórios colonizados. Resposta: certo. Durante a expansão colonial europeia durante a Idade Moderna, as populações nativas dos territórios colonizados foram frequentemente exploradas, escravizadas e subjugadas, sofrendo impactos negativos em sua cultura e modo de vida. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a Revolução Francesa foi um movimento político e social que resultou na queda da monarquia francesa e na ascensão de Napoleão Bonaparte. Resposta: certo. A Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799, foi um movimento político e social que resultou na queda da monarquia francesa e na ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a Guerra dos Sete Anos foi um conflito que envolveu várias potências europeias e seus impérios coloniais. Resposta: certo. A Guerra dos Sete Anos, que ocorreu entre 1756 e 1763, foi um conflito que envolveu várias potências europeias e seus impérios coloniais, tendo como pano de fundo disputas territoriais e comerciais. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a Revolução Industrial teve um impacto significativo na classe trabalhadora, que passou a trabalhar em condições precárias e insalubres nas fábricas. Resposta: certo. Durante a Revolução Industrial, a classe trabalhadora passou a trabalhar em condições precárias e insalubres nas fábricas, o que gerou um movimento de luta pelos direitos trabalhistas. Certo ou errado? Durante a Idade Moderna, a escravidão foi um sistema de exploração que se baseava na posse de seres humanos como propriedade. Resposta: certo. Durante a Idade Moderna, a escravidão foi um sistema de exploração que se baseava na posse de seres humanos como propriedade, sendo utilizado principalmente nas colônias europeias nas Américas.